As máscaras caíram. Na minha opinião, o mundo ocidental ele está caindo. Vamos falar o seguinte, Leda: existem dois círculos de guerra. Existe uma guerra menor, que é a guerra entre Hamas e Israel nesse momento, um movimento terrorista tentando destruir e matar outro. Israel vinha tentando conter o Hamas, tentar acalmar a situação na faixa de Gaza, fazer concessões, liberar a passagem de palestinos para trabalhar em Israel, achando que o Hamas ia com isso se modernizando, se moderando. Não foi o que aconteceu. Mas existe uma guerra mais ampla, na minha opinião, que é a guerra do Ocidente, o mundo livre, o mundo das democracias ocidentais, com os valores modernos, versus a barbárie, patrocinada por diversos grupos aí que querem levar a gente para uma situação muito ruim. E essas máscaras estão caindo. O pessoal que foram grupos muito histéricos aí da extrema esquerda, que ficam repetindo a ladainha de que o Hamas é um movimento de libertação e tal e tal, todo mundo está percebendo que o Hamas é igual ao Estado Islâmico, é igual ao Al-Qaeda. São movimentos de destruição, né, como movimentos nihilistas. Nihilista é a palavra de que não vê significado em nada, que é só devastação. E que é a devastação do Ocidente. Né? Israel é, claro, a linha de frente. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, ou Canadá, ou felizmente nós no Brasil, nós não estamos encravados lá no meio do Oriente Médio. E Israel está. Então, Israel seria o primeiro baluarte, o primeiro lugar a cair. Mas você vê o que está acontecendo na Europa, com o radicalismo islâmico indo para lá, com uma série de problemas. O próprio europeu está se questionando. Caramba, o que a gente fez? Né? Nós abrimos nossas portas para milhões de pessoas que não têm valores diametralmente opostos dos nossos. Claro que a enorme maioria são pessoas pacíficas, pessoas moderadas, mas existem muitos radicais na Europa também que querem destruir os valores ocidentais. Recentemente no Irã, nós vimos a morte de uma garota que foi presa no metrô de Teherã, porque ela estava sem o véu lá que é exigido de usar, espancada pela polícia religiosa iraniana. Existem países, existem regiões que têm o seu jeito de funcionar diametralmente opostos aos valores humanos, né, humanitários. Mulheres são propriedade dos homens, você tem poligamia, você tem lá todo tipo de abuso contra homossexuais, morte de homossexuais. Então, isso é o contrário dos valores ocidentais de liberdade, de igualdade perante a lei. E isso está crescendo. Muita gente está percebendo isso. O Hamas é simplesmente um braço disso, que no caso está lá contra Israel. Existe uma camada, claro, de conflito árabe-israelense, que sim tem que se discutir, mas o Hamas não é um movimento que quer criar um Estado palestino ao lado de Israel para viver em paz. Pois é, isso. O Hamas Isso é o que choca mais, né? Eu acho que o que mais choca é que o Hamas não quer criar um Estado palestino, porque senão já tinha criado. Não é? Com tanto dinheiro que ele já recebeu, em vez de construir tanto túnel, eles tinham construído um Estado. Imagina, veja bem, o Hamas em 2005, Israel se retira da faixa de Gaza e fala assim, quer saber? Palestinos, toquem seu destino, não vai ficar aqui, tirou todos os soldados, tirou 8 mil israelenses que moravam lá, a pegar os caras esperneando à força. Tem imagens fortes dos soldados israelenses entrando na casa de judeus em Gaza, arrastando eles para fora de Gaza e arrastando para fora das suas casas para deixar aquilo 100% para os palestinos. Então, há 17 anos, não tem um soldado israelense em Gaza, não tem 1 milímetro de ocupação. No ano seguinte, 2006, o Hamas vence a eleição, e 2007 dá um golpe e mata e expulsa os seus rivais políticos. O Hamas podia falar, olha, quer saber, vamos fazer aqui um país modelo, vamos colocar aqui escolas e hospitais e vamos fazer uma Singapura do Oriente Médio, com tudo de ajuda humanitária que eles receberam do Catar, dos Estados Unidos, da comunidade internacional, da ONU. Ninguém recebeu tanta ajuda humanitária quanto o povo palestino, por pessoa, né, per capita. E não fizeram nada disso, como a gente sabe bem. O Hamas tem vídeos que eles arrancam todo o encanamento da faixa de Gaza, eles cavando túneis e arrancando os canos que era para ser para a água dos palestinos para fabricar foguete. E não sou eu que estou falando isso, existem vídeos de propaganda do Hamas se gabando de fazer isso, e cavando uma rede de centenas de quilômetros de túneis debaixo de Gaza com o cimento que era para ser usado para as escolas. Então eles optaram por isso na tentativa de fazer o que está escrito na carta de fundação deles. Está escrito lá bem claro que o objetivo deles é a destruição completa do Estado de Israel. E todos os atos demonstram isso, né? Quando você faz um QG debaixo de um hospital, você quer o quê?
né? Você tem como objetivo, não é proteger o povo da Palestina. Isso é muito triste também, né, por outro lado, para os É muito palestinos. Deve ser triste. muito triste, né? E eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa que apoia, claro, o direito de Israel existir em paz, e eu sou apoiador do direito dos palestinos de ter seu país. Eu sou pró-palestino. Então o pessoal fala, você está com Israel ou com Palestina? Eu estou a favor da vida, estou a favor de ter dois países, dos palestinos terem dignidade. Agora, você tem que ter dignidade num processo de paz. Se você tem duas pessoas e uma fala que o objetivo da vida dela é assassinar o vizinho, você não consegue fazer a paz. Você faz a paz com quem está disposto a conviver. Então, eu acredito que essa guerra tem que ser o entendimento de todo mundo ocidental, de todo mundo livre, de que o que está em jogo é uma luta entre liberdade e barbárie, entre o bloco das democracias e o bloco das ditaduras, e o apoio para que Israel consiga rapidamente eliminar o Hamas com o mínimo de baixas civis possíveis, com o menor sofrimento possível do povo palestino, para que uma nova liderança palestina possa controlar Gaza e avançar no processo de paz. Que esse é o objetivo de todo mundo. Israel não tem o menor interesse em ficar em Gaza. Israel saiu de Gaza, tentou entregar Gaza para o Egito não quis. Pois é, ninguém tentou tem entregar Gaza para os interesse em palestinos. Gaza, né? O Egito também não se interessou. O Egito não se interessou porque sabia o abacaxi. Lembrando que houve uma série de guerras no começo da história de Israel, quando os países árabes vizinhos não aceitavam a existência de Israel. Eles atacaram Israel em 48, houve uma guerra em 56, houve uma guerra em 67, houve uma guerra em 73, e depois de 73, a tal da guerra do Yom Kippur, Israel vence essa guerra e finalmente o Egito decide fazer a paz com Israel. Eles falam, quer saber, depois 5 vezes aqui nós não conseguimos destruir Israel, vamos fazer a paz. Nesse momento, Israel aceita fazer a paz, devolve para o Egito todo o território que Israel conquistou, que era a Península do Sinai, né, um território gigantesco. Aliás, a Península do Sinai é 2 vezes maior do que todo o território de Israel. Então, imagina o seguinte, que um país entrega 2/3 do seu território para o outro para poder fazer a paz. Israel fez isso e aproveitou e falou, olha, já que você está levando a Península do Sinai, já fica com Gaza também. O Egito não quis. Então, Israel se viu obrigado a administrar aquela região, com seus erros, claro, Israel comete uma série de erros, como todo o país, porém, não, chegamos à situação atual. E o erro atual da segurança de Israel, você acha que foi um erro? Porque foi um atentado muito planejado, né, Alexandre? Eles devem ter planejado isso por muitos meses, né? Porque foi muito preciso, foi cirúrgico, né? Destroem os muros, atacam pelo ar, atacam a festa. Não é? O que estão falando, o pessoal do Mossad que eu tive contato, é que estão achando que é um atentado que estava sendo planejado há 2 anos já, com o apoio total do Irã. Existem filmagens de reuniões de oficiais do Irã, como o vice-general do Irã, com membros do Hamas, com membros do Hezbollah, eles estavam coordenando isso há 2 anos. Não se sabem os detalhes de como foi esse furo da defesa de Israel, porque Israel estava esperando. Essa é uma das características da guerra, né? A guerra, ela costuma ter a guerra direta, que você vai lá e ataca de frente, e tem a guerra indireta, que você pensa algum caminho alternativo. Então, Israel estava esperando mísseis, que o Hamas sempre lançou, que é uma forma de guerra indireta, você lança mísseis sem atacar frontalmente. A guerra indireta pelos túneis, que Israel estava se preparando e lutando contra os túneis, né? O Hamas cava muitos túneis em Gaza, mas também cavava muitos túneis na direção do território soberano israelense para poder sair em algum buraco lá e sequestrar israelenses. E Israel acabou se esquecendo da guerra direta. Então, falou, nós somos fortes, o Hamas está acostumado com guerra indireta, então talvez eles não vão vir direto, arrebentando o muro e entrando aqui. Então, nesse momento, paradoxalmente, a guerra direta passou a ser indireta, porque era o que o Israel menos esperava. Claro que tinha câmeras, segurança, não se sabe exatamente o que aconteceu. Será que foi um ataque de cybersecurity? Será que teve tecnologia iraniana por trás? Ou tecnologia de um outro país? Vão ainda ter que investigar muito. Tecnologia da faixa de Gaza não foi, né? Dos palestinos não foi. Dificilmente foi tecnologia da faixa de Gaza. Agora, dizem que a liderança do Hamas está no Catar, né? Sim. Então, a liderança política do Hamas... Muito dinheiro aí nessa história, né?
O Catar, Leda, é diferente um pouco do Irã. Tá? O Irã é um país fundamentalista islâmico que patrocina abertamente o terror. Ele patrocina os Houthis no Iêmen para lutar contra a Arábia Saudita, patrocina o Hezbollah, que é um grupo paramilitar que acabou dominando o cenário do Líbano, patrocina o Hamas, fornece armas. O Catar já se vê um pouco mais meio como uma Suíça. Eles se enxergam meio como a Suíça lá do Oriente Médio. Então, vamos ficar bem com todo mundo. Você tem lá as mansões onde moram os líderes do Hamas. Aliás, vão lembrar que a verdadeira liderança do Hamas não está em Gaza tomando bomba de Israel. Os altos líderes, eles estão nas suas mansões no Catar, nos seus escritórios, em Teherã, em Damasco, confortáveis lá com seus milhões de dólares, mandando os soldados morrerem em nome da causa, da tal da causa. E a alta liderança do Hamas fica a poucos quilômetros da maior base militar americana, que também é no Catar. Os Estados Unidos têm, se não me engano, 7, 8 mil soldados no Catar, próximos aonde está o Hamas, próximo onde está diversas representações. Mas isso não quer dizer que o Catar necessariamente apoia o terror. Tá? O Catar se vê meio que aquele cara que quer negociar com todo mundo, quer ser o campo neutro onde todo mundo pode se falar. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!